Olá, alunos do quinto ano, meu bom dia a todos vocês, meu abraço, meu beijo, meu cheiro a cada um de vocês que está aí de casa me assistindo, participando das nossas aulas, participando dessa nossa manhã de sexta-feira, que seja uma manhã cheia de graças, cheia de novidade boa, né? Toda novidade para nós tem que ser o que? Boa, tem que ser boa, tá certo? Então que nesta manhã Deus se faça presente cada vez mais na sua vida, no seu coração, tá certo? E neste mês de setembro, que é um mês dedicado que à Bíblia, não é? É sim, um mês dedicado à Bíblia. Mês dedicado também a São Vicente de Paulo, dia 27, de setembro, é um mês dedicado a São Vicente de Paulo. Então, que a gente possa se inspirar em São Vicente, que foi um exemplo de caridade, de humanidade, para as pessoas. Que a Bíblia Sagrada também possa fazer morada em nosso coração. Porque este livro, entre aspas, que a gente chama, da Bíblia, nos traz o que? Palavra de salvação, palavra de alegria, palavra de verdade, vida, verdade e vida. É o que a Bíblia traz para nós neste mês, Que ela possa, assim, a gente possa cada dia mais buscar Deus, buscar paz. E a Bíblia, ela nos fala, a palavra de Deus nos diz algo muito sério. A gente só precisa o quê? Compreender. Só precisa entender. Então vamos assim começar essa nossa manhã, esse nosso dia, que a gente possa passar a manhã bem, o dia, a tarde, a noite, que possa se fazer presente, Deus possa se fazer presente na nossa vida. Então você diz assim comigo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então que vocês possam ter um dia abençoado, certo? Movidos pelo Espírito Santo, a gente possa assim fazer coisas maravilhosas nesse dia, tá certo? Então hoje vamos assim dar início à nossa produção textual, A nossa produção textual, a gente está lendo o quê? Qual é o paradidático? Viagem ao centro da Terra. Esse é o nosso paradidático que a gente já começou, foi verdade? Já começamos há 2 semanas. Essa é a 3ª semana que nós estamos lendo esse nosso paradidático, tá bom? Então você que ainda não participa do Meet com a gente, dia de sexta-feira, tá certo? Participe, você é convidado a participar do Meet com a gente, a dividir ideias, a debater, a conversar, tá certo? A compartilhar opiniões. E a gente teve a oportunidade na semana passada de lermos juntos, A gente leu, cada pessoa que participou do Meet leu um pouquinho dos nossos capítulos sugeridos na semana passada, que foi do capítulo da página 56 até a página 70. E depois que a gente leu, a gente fez algo muito interessante. Cada colega ficou responsável por elaborar uma pergunta sobre o que tinha lido para o outro colega. Foi tão bacana, muito interessante, muitas perguntas fáceis, mas um pouco complicadas de entender, mas deu tudo ok. Os meninos acertaram, teve alguns que ficaram na dúvida, infelizmente erraram, mas ganharam muito porque participaram da leitura, entenderam o que eles leram, A gente viu aqui a questão do amor do Axel, por aquela garota, por aquela menina. Então foi tão bacana a gente fazer essa troca de ideias. E hoje, essa semana, tá certo? Que a gente leu da página
56 até a 70. Foi, exatamente. Da página 56 a 70, que os meninos até, quando a gente leu algumas partes logo do início, a gente viu a questão dos decifrar os códigos, né? Cada letra, cada palavra que tinha os meninos que não conseguiam, né, falar direito as palavras porque era complicada, não entendeu o significado, né? Então, assim, para eles foi uma experiência muito bacana, porque eles descobriram coisas que não sabiam, né? E perceberam também como era o comportamento do tio Axel, né? Como ele se comportava, a questão da importância profissional dele também, que ele era uma pessoa muito bem conhecida, não é? Pela profissão que ele tinha, mas que tinha essa missão importantíssima, tá certo? E da página 56 à página 70, que dá continuidade, né? Foi a da semana passada que dava continuidade, o que eles iriam fazer, o que eles estavam planejando em fazer, né? Eles chegaram à conclusão de que eles juntos sim descobririam como chegariam ao centro da Terra, tá certo? Então tinha assim, ó, ele saiu, estranhou Marte, que veio correndo quando ouviu a porta da rua bater com um estrondo tão tremendo que fez a casa inteira tremer, certo? Saiu sem sombra de dúvida, respondi. E o almoço? Porque ela estava preparada para fazer o almoço pro tio dele, né? Mas ele saiu. Não vai almoçar, Marte. Como assim? Ele não comerá mais nada, assim como ninguém nessa casa. Meu tio vai nos obrigar a fazer jejum até que consiga decifrar aquele pergaminho indecifrável. Meu Deus, vamos todos morrer de fome, apavorou-se a criada. Não tive coragem de dizer que com um homem tão teimoso como meu tio, isso poderia mesmo acontecer. Marte voltou choramingando à cozinha. Quando fiquei só, pensei em dar uma escapada e contar tudo para Grauben. Mas, e se o professor voltasse e me chamasse para ajudá-lo? O melhor fazer era ficar em casa. Uma coleção de geodos havia chegado e precisava ser classificada. Fui trabalhar para ver se me distraía, que nada. Minha cabeça fervia. Tinha um pressentimento de que uma catástrofe se aproximava. Quando terminei, desabei na poltrona para pôr meus pensamentos em ordem. Onde estaria meu tio? Imaginava-o correndo sobre as árvores da estrada, que leva ao Tona, batendo com a bengala nos troncos e espantando as cegonhas. Voltaria triunfante ou derrotado? Quem sabe lhe dizer? Enquanto pensava, peguei sem querer a folha de papel com a incompreensível série de letras. Perguntava para mim mesmo qual seria o significado delas, mas em vão. Tentei agrupá-las na esperança de formar palavras. Impossível. Notei que na primeira linha dava para ler a palavra inglesa is. Na terceira linha localizei a palavra sir. Mais alguns minutos de observação e notei as palavras latinas rota, ultrabaile, aira, nec e ata. Puxa, pensei. Estas últimas palavras confirmam que meu tio deduziu sobre o idioma do documento, certo? Então, essas atividades aqui, essas páginas aqui, foram as páginas de semana passada, certo? As páginas que vocês viram de semana passada. Essa semana, você vai dar continuidade à leitura do seu paradidático, começando a leitura da página 71 até a página 82. Você não pode deixar de acompanhar as leituras, fazer as leituras das páginas sugeridas do paradidático. Por quê? Quando você esquece ou quando você não lê do início a história, né, o texto, né, do paradidático, você não vai ter noção do que está acontecendo, como iniciou, né? Onde aconteceu, o que foi que aconteceu. Você tem que começar do início, você não pode começar a leitura do paradidático da página que a gente está iniciando hoje, 71 a 82, né? É até incompreensível.
É até dificultoso para você saber o que aconteceu realmente, o que está acontecendo, sem você saber o que foi a parte inicial. Porque essa história tem um início, um início, começo, um meio e um fim. Então você precisa estar do início até o fim, acompanhando a leitura do paradidático, tá certo? A leitura do paradidático, ela tem o quê? Que ser o quê? Diária. Você não pode ler agora, mas você tem que tirar um tempinho amanhã, mais tarde, à noite, para ler todas as páginas que a gente já leu, para você poder ter um entendimento melhor. Tá certo? Entendido? E hoje na página 71, você vai ter alguns capítulos que você vai ler e que vai falar assim, ó, a sorte está lançada, que é um dos capítulos, certo? Lições de abismo, tá bom? E o último capítulo, que você ainda vai começar, é um vulcão com destino. Por que ele disse que a sorte estaria lançada naquele momento? Quem disse que a sorte estaria lançada naquele momento? Já que o tio dele já andava tão aperreado, o tio dele já tinha saído, não queria mais ir almoçar. A Marte ficou irritada porque estava preparando tudo, porque o tio dele era muito estressado, era muito, tinha a vida um pouco corrida, mas precisava descobrir, o que significava aqueles códigos, aquelas palavras. E quando ele fala essa sorte está lançada, que sorte foi essa que está lançada? O que foi que mexeu com ele? Aquele pergaminho que estava escrito à mão com letras rúnicas, Então, o que foi? O que é que fazia com que ele cada vez mais ficasse à procura, do que ele queria e precisasse realmente fazer essa viagem, a conversa com meu tio me deu febre, Axel fala. Saí do gabinete meio confusa. Ainda há pouco era contra o propósito de viajar ao centro da Terra. E agora já me faltava coragem de fazer as malas e partir. Já pensou se você recebesse o convite de alguém, o convite de alguém da sua família dissesse, nós vamos viajar ao centro da Terra. Prepare suas malas. O que você colocaria para levar ao centro da Terra? Como você imagina que é o centro da Terra? Você acha que você conseguiria chegar lá ao centro da Terra? Você passaria por onde? E chegando lá, o que você acha que você viria? Como você se comportaria? O que tinha acontecido para que eu mudasse de ideia? O Axel falando. Será que havia sucumbido ao poder dominador do professor Lindenbrock? Acabava de ouvir suposições de um lunático ou de deduções científicas de um grande gênio? Devia mesmo levar a sério sua decisão de descer ao centro da Terra? Era tanta coisa na minha cabeça que resolvi dar uma volta para respirar. Não havia oxigênio suficiente nas ruas para minhas inquietações. Decidi seguir pela margem do rio Elba. Bastou dar início à caminhada para que o meu entusiasmo pela viagem voltasse a estaca zero. Eu, que já estava nas profundezas da terra, voltei, de repente, à superfície. É absurdo, dizia para mim mesmo, e isso não está acontecendo. Dormi mal e tive um pesadelo, só pode ser isso. Passei pelo porto e decidi seguir pela estrada de Altona. Deve ter sido o pressentimento que me guiou até ali, porque a pouca distância vi a minha amada Grauben voltando a pé para casa. Axel, exclamou ela, você veio me encontrar? Quanta gentileza! Assim que nos aproximamos, ela levou um susto com meu aspecto. O que aconteceu? Perguntou, estendendo-me a mão. Contei-lhe tudo. Demos alguns passos sem dizer nada. Será que ela estava tão preocupada quanto eu? Por fim, Grauben quebrou o silêncio. Axel, que viagem maravilhosa será essa? Estremeci com suas palavras. Não vai tentar impedir essa expedição sem pé nem cabeça? Não vai implorar para que eu fique? De jeito nenhum, querido. Se eu pudesse, iria junto. Sério? Claro que sim. As mulheres sempre me surpreendem. Quando não são os seres mais frágeis do universo, são os mais corajosos. Grauben não tinha medo de nada. Eu me senti envergonhado diante dela.
Continuamos nossa caminhada de volta à casa de mãos dadas. Eu seguia pensando: ora, as tais calendas de julho ainda estão longe. Até lá, meu tio, de temperamento tão oscilante, mudará de ideia. Imaginando, né? Que estava ainda muito distante do que eles tinham combinado. Então ele achava que o tio dele ia desistir. Já era noite quando chegamos. Pensei que encontraria o professor Lindebrock no último sono e a casa na santa paz. Não levei em conta a impaciência do meu tio. Encontrei-os aos berros, andando de lá para cá, no meio de dezenas de carregadores e no meio deles a pobre Marte, completamente aturdida com o vai e vem. A entrada do sobrado estava atulhada de ferramentas e material suficientes para equipar pelo menos 10 expedições. Assim que me viu, meu tio me chamou. Depressa, Axel, sua mala não está pronta? Cadê meus papéis? E onde foi parar o cadeado da minha mochila? Fiquei tão atônito que minha voz desapareceu. Com grande esforço, consegui balbuciar. Vamos partir? Sim, depois de amanhã, de madrugada. E você passeando por aí, em vez de arrumar suas coisas. Não quis ouvir mais nada. Corri para o meu quarto, passei uma noite horrível, virando de lá para cá na cama, sem pregar os olhos. Logo cedo, alguém me chamou. Quase não abro a porta. Mas como resistir à voz angelical de Graube, que me dizia: meu querido Axel, acorde. Saí da cama pensando que minha cara amassada e minhas olheiras iriam assustá-la e a fariam mudar de ideia quanto à viagem. Quando me viu, ela abriu um sorriso e disse: oh, meu Axel, vejo que está muito melhor do que ontem. O que não faz uma noite de descanso? Corri a me olhar no espelho e, milagrosamente, minha aparência não estava tão péssima como imaginava. Era inacreditável, sério. E agora o restante da história, né? Você vai ter que ler para descobrir, né? Se eles realmente viajaram. O Axel foi corajoso. Depois que a Graube chegou lá no quarto dele dando o ar de graça dela, né? E o incentivando a viajar, já que ele era tão apaixonado pela Graube, né? O que foi que aconteceu? Ele realmente preparou as malas dele. O que ele levou nas malas? E o professor Lindebrock? É o que ele colocou dentro das malas para poder chegar nessa viagem ao centro da Terra? Né? Antes de você ler, você já se perguntou, né? Que tipo de materiais ele levava? Né? Se eles levavam mapa, se eles levavam bússolas, se eles levavam algum objeto perfurador para quebrar alguma coisa, perfurar, né? E isso você só vai descobrir fazendo o quê? Lendo o restante da história do Paradidático, tá certo? Você não pode deixar de ler a história por completo. Claro, evidentemente que já tem gente que eu estou marcando os capítulos para ler e já está colocando outros capítulos na frente. Isso é ruim? Não, é ótimo. Que coisa boa que você está empolgado para você ler a história cada vez mais. Se você está lendo, você está sentindo empolgado de descobrir o que vai acontecer, né? Você pode dar continuidade sim à sua história, sem nenhum problema. Você pode continuar. Professor, eu estou lendo todo dia eu estou lendo meu Paradidático. Ótimo, que coisa boa. Nunca a leitura é demais, certo? Quanto mais você lê, mais você vai compreender, mais você vai ficar curioso para saber o que aconteceu, tá certo? Então você não pode deixar de fazer a leitura do nosso Paradidático, que é da página 71, né? Que eu já dei início aqui, da página 71 até a página 73, né? Que eu já comecei, e você vai dar continuidade, né? A página 74 até a página 82, tá certo? Mas, como eu disse, você pode continuar assim, tá bom? Você pode continuar além dos capítulos aí que você, tá certo? Que você quiser dar continuidade. E lembrando que nesse volume aqui, pessoal, desse livro, ele tem algumas informações sobre o autor e sobre a obra, certo? Aqui no início,
A gente vai ver, tem algumas informações sobre o autor, sobre a obra, algumas curiosidades. Temos também o contexto histórico literário, os escritores e personalidades da época e a cronologia do autor, tá certo? Você também vai ter acesso a essas coisas a mais aí no nosso paradidático, tá bom? Então você lê com bastante atenção, com bastante cuidado no nosso paradidático, tá bom? Então boa leitura, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.